É isso aí, galera. Semifinal da Libertadores e da Copa Sul-Americana, rolando aí no final de setembro, começo de outubro. E nós temos dois grandes clássicos, né? Na semifinal, o clássico de gigantes. Na semifinal da Libertadores, de um lado temos o clássico do futebol brasileiro, né? Fluminense e Internacional, dois grandes clubes do nosso país, né? Se enfrentando na semifinal, né? Que, na minha opinião, poderia ser até a final, né? Da Libertadores, né? Pelo potencial que eles desenvolveram na competição, né? Cresceram muito na competição, né? Tanto o Fluminense como o Internacional, né? O Internacional chegou cheio de moral, eliminou o River Plate nas oitavas, né? Da maneira que foi dramática nos pênaltis, né? E depois o Bolívar da Bolívia, né? Que tinha eliminado o Atlético Paranaense, né? O Bolívar, né? E o Inter veio muito forte nessa semifinal, viu? O Inter não tá lá essas coisas no Campeonato Brasileiro. Acho que tem a ver também priorizar a Libertadores, né? Competição que o Inter ganhou duas vezes, né? 2006 e 2010. E foi vice em 1980, né? Perdendo a final pro Nacional lá do Uruguai, né? A primeira final do Internacional de Porto Alegre, né? Então o Inter tem tradição na Libertadores, chegou a outras 5 semifinais, né? O Inter, né? A última vez que o Inter chegou na semifinal foi em 2015, né? Saiu pro Tigre, né? Do México. O Inter poderia ter ido pra final contra o River Plate, né? Outra semifinal que é traumática pro Inter foi 89 também, né? Saiu nos pés pro Olímpia, né? O Inter tinha o Tafarel na época, né? O Abel Braga era treinador, né? Então o Inter tem uma tradição até legal na Libertadores, né? Eu vi duas, né? Do Internacional, acompanhei, né? As duas conquistas do Inter, né? Uma lembrança boa pro torcedor colorado, né? Em 2006, na final épica, né? Contra o São Paulo, histórica, né? Depois o Inter foi campeão do mundo, né? Geração do Fernandão, tinha o Alex, Rafael Sobis, né? Nossa, que time espetacular que o Inter tinha, né? O Tinga, um grupo unido, sem craque, né? Mas com vontade de vencer, né? Tinha o Yali também, né? Na época, né? Então o Inter ganhou a Libertadores 2006, o Mundial, né? Também em cima do Barcelona, né? 2006. O melhor ano da história do Internacional, né? E o segundo título veio em 2010, né? Na final com o Chivas Guadalajara, né? Do México. O Inter conquistou, né? O segundo título da Libertadores, vencendo os dois jogos. Eliminou o São Paulo, né? Na semifinal, né? Passou pelo São Paulo, né? O clássico do futebol brasileiro, né? As duas conquistas do Inter ganhou do São Paulo, né? Inclusive, na semifinal, que era antecipar, na verdade, né? Seria a final de novo naquela, né? E o Inter ganhou do Chivas do México, né? Os dois jogos do México, eu tô no Beira-Rio, em Porto Alegre, o bicampeonato, né? Eu lembro que até o Bolívar ganhou a taça, né? Também, e o Pelé também tava no estádio no Beira-Rio, né? Foi legal aquela conquista do Inter. Infelizmente o Inter acabou perdendo na semifinal do Mundial, né? Saiu pro Mazembe, né? Infelizmente, né? Triste pra torcida colorada, né? No Rio Grande do Sul, em todo o Brasil, né? Eu tenho um nome carinho pelo Internacional, né? Um nome e respeito por esse clube, né? E é isso, o Inter tem um histórico muito bom na Libertadores, luta para chegar na sua quarta final, né? De Libertadores, o Inter, né? A gente ganhou dois títulos e foi vice em 80, né? Com o Nacional do Uruguai, né? Na época do Falcão, né? Falcão encerrando, saindo do Internacional, né? Foi para Roma, né? Aquela geração espetacular que o Inter tinha também, né? Nos anos 70, Figueroa, né? Paulo César Capejani, né? Tinha um timaço o Inter, né? Falcão, né? Acho que é o maior ídolo do clube, né? Até hoje, né? Era aquela casa de bola, né? No Internacional, né? O Falcão, né? Até hoje ele é lembrado com carinho pela torcida colorada, né? Então é isso, o Inter tem um desafio muito grande, né? Pega o Fluminense vem também fazendo uma ótima Libertadores, né? Muito boa, a segunda melhor campanha do Fluminense, né? Na Libertadores, chega pela segunda vez, né? Na semifinal, né? O Fluminense chegou na final em 2008, perdeu o título para LDU, né? Nos pênaltis, né? No Maracanã lotado, uma festa bonita, né? Infelizmente não ganhou, né? Aquele título, né? Faz muita falta, né? Pro Fluminense, né? E o Fluminense chega na sua segunda semifinal, eliminou o Olímpia, né? Do Paraguai e eliminou o Argentino Júnior, né? Nas oitavas, né? Dois jogos difíceis, né? Times campeões, né? De Libertadores, inclusive, né? O Fluminense eliminou, né? E tava no grupo do River Plate, né? O Fluminense, né?
O Inter tava com o Nacional, né, do Uruguai, que chegou na final, fizeram a final em 80, né? E o Fluminense, né, goleou o River Plate, goleada histórica, né, 5-1. Depois perdeu lá na Argentina, né? O Fluminense fez um grande primeiro turno na primeira parte da fase de grupo, né? 100% de aproveitamento, né? O Cano, né? Artilheiro do clube também, né? O Fluminense tem uma equipe muito boa, né? O Arias também é destaque do Fluminense. O Paulo Henrique Ganso. Tem o Kennedy também, atacante, né? Muito bom jogador também. Então o Fluminense tem um grupo muito forte. Eu acho o Fluminense um pouco melhor que o do Inter, né? O Inter tem o Valência, tem o goleiro Rocher, que é grande destaque, né? Bruno tem o Meia Bruno, né? Que jogou no Coisinha no Palmeiras, né? O Inter, ele tem uma equipe, assim, esforçada, né? Tem o lateral esquerdo também, que é de destaque também, né? Jogou no Flamengo, né? Então o Inter, e o Fluminense tem um grupo mais qualificado, assim, né? Com o Fernando Diniz, né? Entendeu? O Fluminense tem uma equipe que pode agregar mais, assim, né? São dois times que oscilam muito no Campeonato Brasileiro, né? Principalmente o Internacional, né? O Internacional, ele não tá bem no Brasileiro, tá no meio da tabela, né? É René o nome do lateral do Inter. Agora eu lembrei. Então, assim, o Inter tá priorizando muito a Libertadores, né? O Eduardo Cudê, né, voltou pro Inter, né? Na época, é a segunda passagem dele pelo Inter, né? Ele tinha passado antes, né? O Inter acho que foi vice-brasileiro em 2020, né? Ele tava na campanha, né? Aí foi pro Celta de Vigo, né? Agora tá de volta ao Colorado, né? E eu acho assim, o Inter tem bons jogadores também, pode fazer a diferença, né? Mas eu acho que o do Fluminense é uma equipe mais qualificada, que pode, apesar do o primeiro jogo é no Maracanã, né? Transmissão da Globo, né? Pra todo o Brasil, né? Inclusive, né? A Globo escolheu o Fluminense Inter, achei legal a escolha, né? Enfim, o Fluminense vai decidir no Beira-Rio com o Inter, né? Primeiro jogo no Maracanã, o Fluminense precisa fazer um bom resultado, né? O Meia André também é muito bom jogador também. Então o Fluminense tem uma equipe mais qualificada que pode decidir. Oscila também, né? Assim como o Inter, né? Mas eu acho que o Inter oscila mais ainda que o Fluminense. O Fluminense tá no G6, né? Do brasileiro, né? Tá brigando pra ir pra Libertadores ano que vem, né? Via brasileiro, né? Já o Inter tá no meio da tabela, né? Então, assim, eu acho que o Fluminense, ele pode ter um pouco de favoritismo pelo grupo que tem, né? Mas é 180 minutos, né? O primeiro jogo é no Maracanã, né? E o segundo é no Beira-Rio, em Porto Alegre, né? Eu acho assim que igual o Fluminense fez com o Olímpia, né? Ganhou os dois jogos. O Fluminense foi muito bem contra o Olímpia, né? Arrasou o Olímpia, né? O Olímpia tinha tirado o Flamengo, né? Inclusive, impediu o Fla-Flu, né? Nas quartas, infelizmente, né? Mas assim, o Fluminense pode. E o que motiva o Fluminense é isso, que é o final é no Maracanã, né? Ele é o único time carioca, né? Ainda envolvido na disputa, né? Da Libertadores, né? Os outros brasileiros, o Palmeiras e o Inter também tem totais condições. E tem o argentino temido, né? Que é o Boca Juniors, né? Tem um histórico muito favorável contra os brasileiros, né? Mas assim, eu acho que o Fluminense tem totais condições de chegar na final. Vai ser um jogo difícil? Vai. Um jogo equilibrado? Vai. É um clássico, né, do futebol brasileiro, né? Inter e Fluminense era até final, né, de Copa do Brasil, né? A única Copa do Brasil do Inter foi em 92 e fizeram a final. Inter e Fluminense. Também já se enfrentaram em Libertadores 2012. O Fluminense levou a melhor sobre o Inter, né? Empatou no Beira-Rio 0x0 e depois venceu no Engenhão, né? Se eu não me engano, naquela com 2x1. E também se enfrentaram numa semifinal de Brasileiro, em 76. Foi o segundo título do Internacional, né? A década de ouro do Inter, né? Aí foi a semifinal também. O Fluminense tinha o Rivelino também, né, na época. Então é o quarto mata-mata, né, entre Fluminense e Inter, né? É um clássico assim que eu acompanhei no primeiro turno do Brasileiro, né? Que o Fluminense ganhou do Inter, né, 2x0, né? O Fluminense, acho que foi em agosto, com muita autonomia, venceu o Inter, né? É igual eu falo, o Inter oscilando muito, né? Não faz uma grande temporada, né, o Internacional, né? Mas vem surpreendendo de forma positiva, né, na Libertadores. Mas assim, vai ser uma semifinal bem equilibrada essa. Ainda acho que o Fluminense é um pouco favorito, mesmo decidindo no Beira-Rio com o Internacional, entendeu? O primeiro jogo é no Maracanã e o segundo é no Beira-Rio, né? A outra semifinal temos Boca Juniors e Palmeiras. Entendeu? Temos Boca Juniors e Palmeiras, um clássico, né, sul-americano, né? Já fizeram até final de Libertadores em 2000, né? O Boca Juniors levou a melhor, né? Infelizmente, né? Nos pênaltis, né? Lá no Morumbi, em São Paulo. Eu lembro dessa final, né? Em 2000, eu tinha 14 anos.
O Palmeiras era atual campeão na época, né? Tinha ganhado em 99, né? Então tirou o bi do Palmeiras, é o Boca Juniors, né? O Boca Juniors sempre foi uma pedra no sapato, né? Do Palmeiras. Não só do Palmeiras, vários clubes brasileiros, né? Na Libertadores, né? Enfim, aí teve a semifinal, né? Em 2001, que eu me lembro também, né? A memória boa, né? Aí o Boca eliminou o Palmeiras nos pênaltis também. Dois empates também, foi 2-2. Mas o Baldaquino prejudicou o Palmeiras. Principalmente lá na Argentina, né? Não deu pênalti no Fernando. Até hoje o Palmeiras reclama da querida do lance, né? E essa de 2000 também. Tinha o Riquelme bem novo, né? Na época. 2-2. O Palmeiras jogou até melhor na La Bombonera do que em São Paulo, né? Aí foi 0-0, 2-2 lá na La Bombonera e foi 0-0 no Morumbi e o Palmeiras perdeu nos pênaltis pro Boca, né? O Boca tinha ganhado a terceira Libertadores na época, né? E o Palmeiras tinha sido campeão em 99, né? O Palmeiras tem 3, né? O Boca tem 6, né? O Boca ganhou 6 vezes a Libertadores e 4 em cima de brasileiro, né? E o Palmeiras tem 3 títulos, né? 99, 2020 e 2021, né? O Boca ganhou do Cruzeiro nos anos 70, né? 77, se não me engano. Aí depois ganhou outro em 78. Ganhou essa em 2000, né? Contra o Palmeiras. Em 2001 o Boca foi pra final, né? Da Libertadores contra o Cruz Azul do México, né? Depois de eliminar, o Boca eliminou o Vasco e o Palmeiras, né? Naquela Libertadores, né? Aí o Boca foi campeão em cima dos mexicanos, né? Nos pênaltis também, do Cruz Azul, né? Aí em 2003 o Boca ganhou do Santos, a final, né? No Morumbi também. 2 jogos o Boca ganhou do Santos, né? Em 2003, depois o Boca ganhou em 2007, né? Na final com o Grêmio, né? O último título do Boca, né? Foi em 2007, né? Na final com o Grêmio, né? Ganhou os 2 jogos do Grêmio, né? O Riquelme foi destaque, né? Destruiu o Grêmio, infelizmente, né? E o Boca sempre foi na pedra no sapato. Todos que tem uma final brasileira, né? O Palmeiras passando pelo Boca vai ter uma final brasileira contra o Fluminense ou o Internacional, né? No Maracanã, hein? No dia 4 de novembro. Olha que final seria, hein? Histórico de novo. E o Palmeiras foi campeão no Maracanã, né, em 2020, né? Na final Clássico Paulista, né, com o Santos, né? Da Libertadores. Foi a segunda do Palmeiras, né? Naquela época, né? Assim, pro time, eu acho o Palmeiras melhor que o do Boca, né? O Boca Juniors não acompanhei muito, mas tem o Cavani, né? Voltou a atuar, né, na América do Sul, né? O Ricardo até, acho que é dirigente do Boca, né? Ele até citou o Palmeiras, né? O Palmeiras é bem temido, assim. Os argentinos não estão preocupados, né? E o Boca Juniors tirou o Racing, né? Nas quartas, né? O Boca Juniors eliminou o Racing. Teve outro confronto também nas oitavas, bem equilibrado, que o Boca também passou nos pênaltis. Foi o Nacional do Uruguai. Lembrei agora. É tanto jogo que até. Aí eliminou o Nacional do Uruguai nos pênaltis. Né? O Nacional do Uruguai ficou em segundo no grupo do Inter, né? O Boca eliminou o Nacional e o Racing, né? O rival Racing, né? Que é clássico argentino, né? Nos pênaltis, né? Então é o primeiro teste de fogo do Boca, né? Contra um time brasileiro, né? E se o Boca passar, vai enfrentar outro brasileiro, né? Mas de qualquer jeito, a final da Libertadores vai ser uma final inédita, né? Nunca teve Palmeiras e Fluminense na final, nunca teve Palmeiras e Inter na final, nunca teve Boca Juniors e Inter numa final, e nem Boca Juniors e Fluminense numa final. Teve Boca e Fluminense na semifinal de Libertadores, né? E o Boca pegou o Inter também uma vez na Libertadores, nas oitavas. Acho que foi em 2020, né? Se não me engano. Então, assim, se você for analisar, eu acho que pode ter, teoricamente, Palmeiras e Fluminense, né? Aí o problema é quem o torcedor do Flamengo vai torcer, né? O Fluminense é rival histórico, né? Local. E o Palmeiras também é rival também de vários títulos, conquistas, finais também, né? Aí vai ser bem interessante essa final, né? Mas eu acho que o Inter tem totais condições também de ir pra final. O Boca também pode surpreender o Palmeiras. Apesar de eu achar o Palmeiras favorito contra o Boca. Mesmo o retrospecto desfavorável ao Palmeiras, né? Porque o Palmeiras já ganhou do Boca Juniors, já ganhou de 6-1 em 94, na fase de grupo. Ganhou em 2018 na La Bombonera, né? 2-0, destaque pro Keno, né? Só que o Palmeiras saiu na semifinal, né? 2018. Mas a arbitragem também prejudicou o Palmeiras, né? Anularam o gol do Palmeiras, não deram o pênalti. O Benedito também foi carrasco, né, do Palmeiras. Recentemente, né, na Libertadores 2018, né? Mas assim, tem que ter cuidado com o Boca, né? O Boca Juniors é um time que joga, assim, tradicionalmente melhor fora, né? Da La Bombonera, né?
Mas se for o elenco, eu acho que o Palmeiras tem totais condições de passar. Mesmo sem o Dudu, né, machucado, né? Mas o Palmeiras tem um plantel bom ainda. E pode ganhar de novo a Libertadores. Seria histórico, né? Seria tetra, né? O Palmeiras seria um tetracampeonato. O maior vencedor dos clubes brasileiros, né? Atualmente são 6 times brasileiros com 3 Libertadores, né? O São Paulo, o Santos, Palmeiras, o Flamengo e o Grêmio, né? O Inter pode, né, até ser o 6º brasileiro, né? Com 3 títulos, né? O Inter é bicampeão, né? Pode ser trio Inter, né? E se igualar a eles, né? Ou pode ter o Fluminense, campeão inédito, né? Da Libertadores. Seria o 11º clube brasileiro, né? Campeão da Libertadores, né? Deixou escapar 2008, né? Pode ser o primeiro do Fluminense. E no Maracanã já pensou, seria épico, histórico. E o Boca Juniors pode se igualar ao Independiente da Argentina. A única coisa que eu não quero é isso. O Boca ganhar a Libertadores e se igualar no Independiente. Isso aí a Argentina é um pouco na frente, né? Atualmente a Argentina tem 25 títulos e o Brasil tem 22. Dá pro Brasil alcançar até passar eles, né? Esse domínio todo, né? São 4 títulos seguidos, né? Do brasileiro. Pode ser a quinta, né? Já tem um na final, né? Inclusive, né? E também teve a semifinal da Sul-Americana, né? Teve Corinthians e Fortaleza, né? Decidindo qual brasileiro vai para a final da Sul-Americana contra o Defensa e Justiça da Argentina ou a LDU do Equador, né? Que jogam ainda a semifinal, né? E é um confronto equilibrado, Corinthians e Fortaleza, né? Terminou empatado 1-1, né? Em São Paulo, né? Um time bem treinado, o Fortaleza, né? O Vovosa, né? O treinador argentino, né? Já há muito tempo no Fortaleza, né? Fortaleza é uma equipe muito boa e perigosa, né? Vai ser difícil pro Corinthians, né? Uma coisa pela sua camisa, pela sua tradição, pelo peso, né? Sua torcida, né? E o Corinthians eliminou 2 argentinos, né? Na Sul-Americana. Eliminou o News Old Boys e o Estudiantes. Tem um peso muito grande, né? E tinha eliminado o Universitário do Peru, que o Corinthians entrou nos playoffs, né? Da Sul-Americana, né? Porque ele ficou em terceiro na Libertadores, foi eliminado, né? E o Corinthians vem até bem assim na Sul-Americana, né? E assim, e o Fortaleza tá desde a fase de grupo, né? Da Sul-Americana. O Fortaleza saiu na pré-Libertadores, né? Saiu pro Cerro Porteño do Paraguai, né? O Fortaleza passou de uma fase e foi pra terceira, né? Aí foi pra fase de grupo da Sul-Americana, né? Eliminado da Libertadores e jogou a fase de grupo da Sul-Americana, foi líder do seu grupo, né? Uma campanha muito boa do Fortaleza. Eliminou o Libertad do Paraguai, né? Nas oitavas. E eliminou o América de Minas, né? Nas quartas. O América tinha tirado o Bragantino, né? Se eu não me engano. Então, uma campanha muito boa, sólida do Fortaleza. Empatou com o Corinthians e São Paulo. Vai decidir no Castelão, lotado o Castelão lá em Fortaleza, né? Pode ser um título histórico, assim, né? E o Fortaleza tenta ser o segundo clube do Nordeste a chegar numa final de uma competição organizada, né? Pela Conmebol, né? O CSA de Alagoas chegou na final em 99 contra o Tajeres, né? Da Argentina, né? Acho que foi a extinta Copa Conmebol. Foi a última edição que teve, né? Aí o CSA é uma competição bem analógica, né? O CSA chegou na final, né? Mas perdeu pro Tajeres o título, né? Então, eu acho que pro Fortaleza seria mais histórico ainda, né? Porque Copa Sul-Americana, um torneio importantíssimo, né? Título internacional. O Fortaleza pode surpreender, sim. E tem totais chances de ganhar esse título. Tanto Fortaleza como o Corinthians. Acho que o brasileiro que for para a final, ele tem totais condições de ganhar. O Defensa e Justiça e o LDU, ele já ganharam a Sul-Americana, né? Ele deu em cima do Fluminense, inclusive, em 2009. E o Defensa e Justiça em 2020, né? Uma final argentina com o Lanús. O LDU tirou o São Paulo nos pênaltis, né, recentemente. E o Defensa e Justiça tirou o líder do brasileiro, Botafogo. Né? Mas eu acho que o brasileiro que for para a final tem todas as condições de ganhar esse título. E vai ser em Maldonado, né, no Uruguai, a final. Vai ser no final de outubro. Umas semanas da final da Libertadores, que é no dia 4. Né? Mas é isso, os brasileiros têm tudo para ganhar a Libertadores, a Sul-Americana. Entendeu? Acho que quem passar com eles em Fortaleza tem totais condições de ganhar esse título. Beleza? Esse vídeo foi sobre as semifinais da Libertadores da Sul-Americana, essa reta final de chegada, né? E sempre na torcida pelos clubes brasileiros, né? Valeu, um abraço, pessoal. Bons jogos.